Oi, é muito bom vê-lo aqui no canal do Metrópolis no YouTube. Eu sou Isadora Teixeira e recebo no estúdio da redação do Metrópolis hoje o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Aos 53 anos de idade, ele está no segundo mandato à frente do governo do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, governador. Eu agradeço a vocês, Isadora, e aproveito para agradecer toda a equipe do Metrópolis pela cobertura que fazem de tudo que a gente realiza no Distrito Federal e pela maneira como vocês fazem as matérias com toda a transparência, buscando fazer um jornalismo investigativo que dá credibilidade para esse que para nós é um dos maiores veículos que nós temos aqui no Distrito Federal. Muito obrigada. Governador, o senhor encerra agora em 2024 o 6º ano de mandato aqui no Distrito Federal. O que o senhor destaca desses 6 anos de gestão? Olha, primeiro, nós tivemos um avanço muito grande. Quem circula pelo Distrito Federal tem tido a oportunidade de ver tudo que tem sido feito na nossa cidade. O primeiro trabalho foi um trabalho de recuperação das finanças do Distrito Federal. Eu me lembro bem quando nós assumimos, na época o nosso secretário de Economia era o André Clemente, nós recebemos ali 8 bilhões de reais de dívidas que estavam ali. Nós tínhamos débitos com os servidores, que era a terceira parcela daquele reajuste que foi dado ainda na época do Agnello. Nós tínhamos aí o pagamento de pecúnias também, que estavam em atraso. E nós fizemos um trabalho de reestruturação econômica e financeira do Distrito Federal sem aumentar tributos. É bom que se lembre que logo no início do nosso mandato nós cumprimos um compromisso de campanha que foi acabar com a DIFAL, que tanto prejudicava principalmente os pequenos empresários da nossa cidade. E a partir daí nós tivemos uma evolução muito grande, fazendo com que o Distrito Federal voltasse a ter capacidade de investimento que à época não existia. Segundo dados da Secretaria de Economia, no ano de 2018, o investimento direto da fonte 100 do Distrito Federal foi da ordem de 200 milhões de reais. Hoje, somada a nossa capacidade de pagamento, nós saímos da Capag-D para a Capag-A, mais a parte de orçamento da fonte 100, e outros financiamentos que a gente tem buscado, e vocês têm acompanhado, junto à CAESB, junto a SEB. Nós estamos aí com a capacidade de investimento para esse ano de 2024, fechando da ordem de 8 bilhões de reais, com a previsão para o ano que vem ainda de melhorar para que a gente possa entregar a cidade, se não como ela merece, e Brasília merece muito, mas bem melhor do que nós recebemos em 2019. E a gente tem que lembrar também, as pessoas muitas vezes não se recordam, que nós tivemos diversos problemas. Um deles foi a pandemia, que fez com que a nossa economia tivesse um problema muito sério, tanto naqueles 2 anos, mas afetou muito a economia do Distrito Federal, porque a gente vive aqui, principalmente do setor imobiliário e do setor de serviços. Nós estávamos com todas as lojas da cidade fechadas. Graças ao apoio do Banco Regional de Brasília, e também do setor empresarial da cidade, nós conseguimos sair com o pé ali acelerado logo após o período da pandemia, o que restabeleceu a nossa cidade ao patamar que ela merecia estar. Então, é muita coisa que aconteceu ao longo desse período, tanto na área do empreendimento, com essa retomada, que nós temos inúmeras obras entregues pela cidade, na área social também um avanço muito grande, com a abertura de novos restaurantes comunitários, com a manutenção do cartão prato cheio aí na ordem de R$ 250 por mês, DF social. Nós mais do que triplicamos o investimento na área social do Distrito Federal ao longo desse período que nós assumimos o governo. Isso tem tornado Brasília, pelos índices do Ministério do Desenvolvimento Social, uma das cidades que tem um dos melhores níveis de segurança alimentar. E é uma coisa que nos deixa muito felizes, porque a gente atinge diretamente aquela camada mais pobre da cidade. E os avanços são nas mais diversas áreas. Nós temos na área de educação, para que se tenha uma ideia, quando nós assumimos o governo em 2019, nós tínhamos em torno de 25 mil crianças fora de creche. Hoje, os números que foram me passados pela secretária de Educação é que nós temos aí cerca de 5 mil crianças que estão fora das creches. Enquanto tiver eu vou conseguir continuar perseguindo a meta. A ideia nossa é, até o início de 2026, não ter nenhuma criança fora de creche. E expandimos também toda a nossa rede de escolas, com o projeto dos módulos escolares, que é um sucesso. Se vocês puderem visitar alguns que já foram entregues, a gente tem expandido muito a capacidade das escolas no local onde ela já existia. Os terrenos eram grandes e a gente fez esse projeto dos módulos, que está dando certíssimo, e com isso a gente está diminuindo
a questão do transporte escolar, porque a gente está conseguindo colocar as crianças mais próximas. Na área da saúde, nós tivemos aí um investimento, para que você tenha uma ideia, nós estávamos aí na ordem de 7 bilhões anual investidos em saúde em 2019. Agora, nesse ano, nós estamos fechando aí com mais de 13 bilhões de reais de investimento na área da saúde. Foram mais de 7 mil profissionais contratados. Ainda é um grande problema, em virtude do que nós recebemos aí depois da pandemia, por conta do acúmulo das cirurgias eletivas. Estamos com um projeto aí já com 3 hospitais lançados, estamos aguardando a autorização do Tribunal de Contas para começarem as obras e ampliamos a rede de unidades de pronto atendimento e de UBSs aqui no Distrito Federal. Nas UPAs, nós mais que dobramos a quantidade de UPAs e agora tem mais 7 que serão entregues até o ano que vem, beneficiando todas as regiões do Distrito Federal, em especial aquelas que nós criamos dentro do nosso governo, é o caso do Arapuanga, do Sol Nascente e de Água Quente. Então, a gente quer, com isso, melhorar o atendimento e temos feito um trabalho que vai evoluir muito. O resultado para a população ainda vem, ainda é a área mais crítica que nós temos no Distrito Federal, mas eu tenho consciência de que, em pouco tempo, a gente vai ter uma solução ainda melhor nessa área da saúde. Governador, o senhor citou os novos hospitais, falou dos 3 aí que aguardam a liberação pelo Tribunal de Contas. O senhor avalia que será possível entregar esses hospitais à população ainda durante o seu mandato? É muito difícil que eles sejam entregues. São obras bastante complexas. A gente espera que o prazo de execução seja entre 2 anos e meio e 3 anos. Então, vai ficar para o próximo governador, mas certamente vai ser um legado que vai ficar aqui para o Distrito Federal. E fora esses 3 hospitais que já estão licitados, nós temos o projeto do Hospital do Gama, que precisa de um novo hospital, porque a estrutura de lá está muito defasada e não cabe mais nem reforma. E nós temos agora que estamos relicitando, porque a empresa que ganhou não conseguiu tocar a obra, que é o Hospital do Câncer, que nós conseguimos aqui no Distrito Federal, que já tem recursos garantidos. Nós estamos na fase final de aprovação junto na Caixa Econômica Federal para esse Hospital do Câncer. Então, vai melhorar muito a rede de saúde da nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Governador, é óbvio que as obras públicas têm sido um foco do seu mandato, né? Em todas as regiões administrativas, é só sair pelas cidades que a gente vê aí as máquinas e os operários trabalhando. Inclusive, os moradores reclamam dos constantes... exatamente, das constantes intervenções no trânsito que essas obras ocasionam. É uma determinação do senhor que as obras sejam feitas ao mesmo tempo? E por que o senhor decidiu fazer dessa forma? A cidade estava no atraso há muito tempo. Então, em todas as regiões que nós visitamos, e eu vou a todas elas e conheço todas elas, existiam problemas, gargalos que já estavam há muitos anos. Então, a cidade cresceu muito. Agora, recentemente, eu recebi o número da nossa pesquisa e nós estamos chegando aí perto de 3 milhões de habitantes. E Brasília, graças ao nível de renda que nós temos, todo mundo anda de carro. Poucas pessoas procuram o transporte público. Aqueles que procuram, a gente tem dado a melhoria. Então, a gente tem feito intervenções viárias que são importantes e tem resolvido o problema. Basta que se veja o túnel de Taguatinga, Riacho Fundo 1, que foi entregue semana passada, e vários outros, Recanto das Emas, Jardim Botânico, Sudoeste, Sobradinho, Itapuã. Tudo isso são exemplos de melhoria. As pessoas ficavam 2h30, 3 horas no trânsito quando vinham da região da DF-250, ali na região do Itapuã. Então, essas obras precisavam ser feitas e tinham que ser feitas exatamente da maneira como foram, tentando causar o menor transtorno possível, mas também com a consciência de que nós estaríamos melhorando a vida de todos os moradores do Distrito Federal. E aí eu falo de todos porque você também diminui o tempo do transporte público, fazendo com que as pessoas saiam mais tarde de casa e cheguem mais cedo. Então isso tudo foi pensado, fomos atrás dos recursos, que não era fácil, conseguimos e colocamos esse programa de obras que eu acompanho semanalmente em todas as cidades. E, graças a Deus, as coisas estão aí sendo entregues. A previsão nossa até o final do próximo ano está com a maior parte das intervenções prontas e devolvendo a cidade para os moradores do Distrito Federal. Governador, no mês passado, a enxurrada acabou arrastando aí alguns homens e um carro lá em Ceilândia. Esse problema das enchentes após fortes chuvas aqui no Distrito Federal, ele é histórico, acontece todos os anos, em diferentes regiões, às vezes, ou às vezes na mesma região.
Eu gostaria de saber o que o GDF tem feito para acabar com esses transtornos ou, ao menos, diminuir esse efeito das chuvas. O que acontece é o seguinte, Isadora, os governantes não gostam de colocar dinheiro em obra que fica enterrada. Nós tivemos a coragem de tirar o drenar DF aqui na região da Asa Norte do papel, a obra está bem adiantada, tiveram uma intercorrência lá por causa de algumas rochas que encontraram, a gente deve entregar essa obra aí no início do ano para que essa região nossa aqui da Asa Norte seja resolvida. Se você observar, e eu faço questão de citar isso, é que essas enchentes e essas coisas têm ocorrido exatamente em locais irregulares. Era assim na Vicente Pires, quando nós recebemos o governo em 2019, você lembra bem aquela cena daquele carro sendo dragado para dentro de um buraco. Conseguimos resolver a questão da Vicente Pires, estamos na última parte da obra, hoje já não se vê falar do problema ali naquela região. Ceilândia e Sol Nascente, e eu falo isso com muita propriedade, a Ceilândia acabava na Fundação Bradesco. Hoje você está com o Sol Nascente, que quase dobrou a população daquela região, e todas elas invasões que foram feitas sem tomar o menor cuidado. Isso é uma coisa que nós recebemos do passado. Hoje nós estamos bem adiantados nas obras de drenagem, principalmente trecho 1, trecho 2, estamos entrando no trecho 3, e a gente espera que até o final do governo a gente consiga entregar toda a parte. Aí vem o problema da Ceilândia. Ceilândia tem uma impermeabilização muito grande dos terrenos, com asfaltamentos, com tudo que aconteceu ali. Então, hoje, toda a água que vem da Ceilândia, ela desce para o Sol Nascente, causando aquelas inundações que nós temos. Concluímos o projeto do Drenar Ceilândia, já vai para a fase de licitação, eu já autorizei a Nova Cap a fazer a licitação, deve estar saindo agora no início do ano, e aí nós vamos fazer as intervenções também através de galerias para que a gente solucione o problema da Ceilândia e, a partir daí, o Sol Nascente também, porque nós vamos ter menos água descendo na região do Sol Nascente. Então, tudo isso está sendo pensado, só que são coisas que ficaram paradas muitos anos, a gente tem que tirar o projeto do zero, fazer todo o trabalho de projetos para poder fazer a licitação, além do que tem que conseguir os recursos. E eu trabalho da seguinte maneira, o que a gente contrata, a gente paga. Então, eu faço as coisas pensadas para que a gente possa ter uma estruturação melhor. Se você pensar nessa questão das enchentes, não é só na região do Sol Nascente nem da Ceilândia. Você pegar também outras áreas que foram invadidas, o caso de São Sebastião, Morro da Cruz, Zumbi do Palmares, são regiões que não têm drenagem, que as pessoas foram invadindo, comprando seus lotes, até por uma necessidade de moradia, e que tem problemas quando vêm as chuvas mais fortes. A gente tenta socorrer, mas é uma coisa que nós vamos ter que fazer projeto, conseguir a aprovação do meio ambiente. São regiões que têm um problema muito sério nessa questão de aprovação, que nós temos que aprovar no IBRAM, Secretaria de Meio Ambiente, para poder avançar nas obras. E outra região que tem sido muito atingida também é aqui a 26 de setembro, exatamente pelo mesmo problema, sem planejamento nenhum, sem obra, e eu digo sempre que a gente, todo ano aqui, tem o desafio de enfrentar uma nova cidade para construir. E é exatamente isso que tem ocorrido, mas a gente tem esperança de que, trabalhando direitinho, com bons projetos, a gente avança e, em pouco tempo, a gente vai conseguir tirar o Distrito Federal desse drama, se conseguirmos evitar também mais invasões. Governador, o senhor lidera a mobilização dos partidos políticos contra a proposta do governo federal que prevê a alteração do critério de reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal. O senhor avalia que já tem apoio suficiente para barrar essa medida no Congresso? Olha, primeiro é bom que a gente explique para a população do Distrito Federal a importância desse fundo. Esse fundo ele cuida da nossa segurança de forma integral e auxilia no pagamento da saúde e da nossa educação. Então, isso tem impactos diretos na vida da população do Distrito Federal. Caso essa regra que foi proposta pelo governo federal venha a ser alterada, nós vamos limitar o crescimento do fundo e nós não vamos conseguir ter novas contratações, sem contar que somente o crescimento vegetativo faria com que, em 10 anos, esse fundo se transformasse num fundo de pensão, porque só vai dar para pagar aposentado e pensionista. Isso vai colocar o Distrito Federal e toda a sua população numa situação muito ruim. A partir desse entendimento e dos estudos que nós levantamos, nós passamos a procurar os parlamentares, principalmente os líderes partidários, os presidentes de partidos, e a resposta foi muito positiva, até porque há 1 ano e 3 meses atrás nós tivemos no mesmo Congresso, que não mudou, continuam os mesmos deputados e os mesmos senadores, fazendo esse convencimento e fomos vitoriosos. Então, dessa vez,
a forma como nós fomos recebidos, ela foi mais tranquila. E conseguimos aí, vocês publicaram esses dias, nós conseguimos uma grande maioria dos partidos já com declaração dos seus presidentes e dos seus líderes. Na conta nossa, nós já temos mais de 260 votos contrários ao encaminhamento e à votação disso. E ontem nós tivemos a nomeação do relator, que é uma pessoa que tem muita experiência, que é um deputado muito respeitado dentro da Câmara, que é o Isnaldo, que é do meu partido, do MDB, e eu já pedi a ele, liguei hoje pela manhã, ele estava numa viagem e está retornando aí no final de semana, para que na segunda-feira ele nos receba lá juntamente com toda a bancada. Então, o trabalho é de convencimento e nós vamos continuar trabalhando até a vitória final, que é a vitória da população da nossa cidade. Quando essa proposta veio à tona, há aproximadamente 2 semanas, o senhor fez uma dura crítica e disse que integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm raiva de Brasília, porque já pela segunda vez tentavam fazer essa alteração no Fundo Constitucional do DF. Por que o senhor teve essa reação? Olha, o que acontece? Você tem uma matéria que foi derrotada há 1 ano e 3 meses dentro do Congresso Nacional. A primeira foi um deputado, inclusive, do PP, o Cajado, que fez a proposta de inclusão dentro da PEC. Segundo se ouvia à época, foi a pedido de integrantes do governo. Mas agora veio com o DNA do governo mesmo. Ele foi lá e colocou no artigo do PL essa alteração novamente. Então, tentam aí inverter uma ordem e usar um discurso que não é verdadeiro, de que os outros fundos regionais de desenvolvimento também sofreriam uma limitação. Já no caso do Fundo do Distrito Federal, que essa limitação também se aplicaria. E eu, de forma muito transparente, uma coisa é um fundo de desenvolvimento regional. É você trazer investimento para empresas, para o crescimento do emprego e da renda nessas regiões que são merecidas. Eu morei no Nordeste, sei a importância desses fundos para o desenvolvimento das regiões. Outra coisa é um fundo, como é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é um fundo de custeio. Ele está voltado integralmente para pagamento de folha de pagamento e investimentos são feitos na área da segurança, da saúde e da educação. Então, com esse argumento, a gente tem visitado os congressistas e eu espero que a gente não sofra mais ataques. Eu acho que, independente da coloração partidária, nós estamos dentro da capital da República. Eu acho que tem que ter um alinhamento maior entre o governo federal e governo do Distrito Federal, porque são muitos temas em comum que nós temos aqui, mas temos que fazer um debate transparente. Mas eu acho que a gente consegue ter um alinhamento responsável para cuidar das coisas da capital da República. Já houve algum diálogo com o presidente Lula ou com algum intermediário? Eu conversei ontem no Fórum de Governadores, nós tivemos com o ministro Alexandre Padilha, e a gente aguarda a recuperação do presidente Lula por conta desse acidente recente que ele sofreu e da intervenção que teve que fazer. A gente trouxe aí pelo pleno restabelecimento dele. E se quiserem conversar, eu estou sempre aberto ao diálogo, eu venho da advocacia, gosto da conversa, gosto do diálogo e tenho todas as condições de fazer essa interlocução sem nenhuma espécie de problema. Governador, neste fim de ano, os deputados distritais aprovaram uma série de projetos de lei do GDF. O principal é o orçamento de 2025, aí, no valor de 66 bilhões de reais. E sempre que há aumento de receita, existe a expectativa dos servidores de ter um reajuste salarial. Isso está nos planos do senhor? Teodora, a gente vem fazendo a coisa com muita responsabilidade. Se não fosse isso, nem eu, nem o secretário Ney, nem os outros estariam na condição que o Distrito Federal tem hoje. Primeiro, nós demos um reajuste que ninguém no Brasil concedeu, que foi de 18% para todas as categorias do Distrito Federal. Pagamos os passivos, criamos um plano de saúde que atende hoje mais de 100 mil beneficiários, que são todos servidores públicos, que agradecem todos os dias, eu encontro com eles nas ruas, atendendo nos melhores hospitais da cidade. Nós tivemos aí várias categorias, você acompanhar, que nós fizemos algumas reestruturações pontuais, porque eram mais do que necessárias. Agora, vamos entrar em 2025 também com responsabilidade, mas atendendo aquelas categorias que realmente precisam melhorar a sua qualidade salarial. Temos uma preocupação muito grande com a questão das forças de segurança. A remuneração das forças de segurança do Distrito Federal continuam defasadas, então aí vem duas preocupações. Uma é a contratação de novos profissionais, como nós fizemos
esse ano, com a contratação de 800 policiais civis, 400 policiais penais. Temos mais um grupo de policiais penais ainda que precisam ser nomeados, até para melhorar a gestão do presídio, que a gente sabe que o crime organizado, já há mais de 30 anos, ele nasce dentro dos presídios que nós temos espalhados pelo Brasil como um todo. Mas colocamos 1.200 policiais militares agora, recentemente, nas ruas para fazer o estágio, e ainda temos a previsão de contratar mais 1.200 policiais para o ano que vem. Militares, já estão dentro da nossa programação para que a gente faça essa recomposição das forças policiais da nossa cidade. Agora, o meu compromisso com essas categorias, e nós vamos ter que negociar mais uma vez com o governo federal, é que, havendo uma folga orçamentária, que a gente trabalhe para recompor, dentro do possível, essas remunerações. E tem uma coisa que é verdadeiro no discurso das forças de segurança, não se pode negar isso. Houve uma inversão do Fundo Constitucional. Então, aquilo que era destinado principalmente para a segurança, está sendo gasto hoje a mais com saúde e educação. Então, tem que ser trabalhado, não vai ser só no meu governo, mas eu acho que também para aqueles que vierem aí pela frente, uma inversão, diminuindo a aplicação desse percentual e aumentando para a questão da segurança. Então, eu tenho consciência disso e deixo bem claro a essas categorias que nós vamos trabalhar de forma harmônica. A gente sempre recebe, eu, o Ney, o Gustavo, esses sindicatos, e conversa com muita tranquilidade para que a gente possa avançar nessas questões salariais com responsabilidade. Não adianta fazer como foi feito no passado, onde se concedia o reajuste e não se pagava a conta. Então vai ser feito, mas com muita responsabilidade. Aproveitando o gancho sobre essa questão das forças de segurança, o senhor citou aí que há essa expectativa de nomear 1.200 policiais militares a mais no ano que vem. No caso da Polícia Civil, já foram nomeados 800 em 2024, mas tem ainda 600 aprovados no concurso. Esses também devem ser nomeados? Esses 600 aí nós temos o pessoal que está na reserva, né? E nós vamos fazer uma análise de acordo com os estudos da diretoria da Polícia Civil para ver o que é necessário ainda fazer de nomeações. O que for preciso para manter a segurança do Distrito Federal e dessa população que eu tanto amo, nós vamos fazer para melhorar. E temos que ressaltar e agradecer os nossos policiais aqui, o pessoal do Corpo de Bombeiro. Brasília tem uma segurança de altíssimo nível, uma segurança que é reconhecida nacionalmente e que a gente tem que manter o padrão. Governador, outro projeto de lei do GDF aprovado pelos deputados distritais esta semana permite a venda da dívida ativa do Distrito Federal, que hoje gira em torno de 40 bilhões de reais, segundo a Secretaria de Economia. Qual que é o objetivo dessa proposta? Esse foi um projeto de lei que foi aprovado primeiro no Congresso Nacional, que permite a negociação dessa dívida com entes públicos ou privados, desde que não seja, por exemplo, o BRB não pode comprar porque tem participação do governo do Distrito Federal. O BRB simplesmente vai fazer a parte da operação financeira para disponibilizar para o mercado. Então, com isso, a gente consegue colocar no mercado financeiro e há bancos e fundos interessados na aquisição dessas dívidas tributárias. Eles têm uma capacidade de recebimento maior do que o governo, porque eles têm outros meios para fazer as cobranças. A expectativa nossa é que a gente consiga colocar, e aí já feitos alguns contatos com as instituições financeiras, entre 1 e 1,5 bilhão de reais nos cofres do Distrito Federal, o que vai nos ajudar tanto na questão das obras que são necessárias, e os deputados também têm os seus pedidos para cada uma das suas regiões, mas também na organização financeira do Distrito Federal. Esse valor ele seria injetado de uma só vez nos cofres do GDF? A ideia é que ele entre aí de uma só vez. Então, essa negociação está sendo feita dessa maneira e com a cobrança desses débitos permanece isso aí durante algum tempo. Então, não é só agora em 2025, é 2025, 2026 e até que é essa dívida que a gente chama de dívida boa, né? E depois vem os títulos podres, até que a gente chegue lá. Então, é a expectativa não só para o nosso governo, mas para os próximos também desse acréscimo orçamentário. Governador, a Câmara Legislativa aprovou também um projeto do GDF que prevê para os ex-governadores a disponibilidade de 4 servidores de um carro oficial. Esse projeto de lei do GDF foi enviado para a Câmara Legislativa com base nas normas vigentes em outras unidades da Federação. O senhor já recebeu alguma ameaça estando no cargo de governador? A gente tem informações do pessoal da inteligência nossa que, por conta do combate que a gente tem feito ao crime organizado, que graças a Deus não entrou no Distrito Federal, existem alguns níveis de ameaça.
E nós temos aí também uma situação que mudou muito aqui no país, infelizmente, para mal, é porque tem ocorrido alguns episódios aqui, como 8 de janeiro, como esse homem-bomba que está por aí, e tem uma preocupação. E quem me conhece, e vocês me conhecem muito bem, sabem que eu sou de dizer o sim e buscar o sim para resolver os problemas, mas eu também digo de forma muito clara o não. Isso tem contrariado muita gente aqui no Distrito Federal. E tem sido muito duro também com a questão das invasões aqui na nossa cidade. Então, esse nível de preocupação fez com que o secretário de Segurança dissesse: olha, governador, é uma medida que eu sei que você não é muito favorável, e eu realmente não sou, mas é uma medida que você tem que pensar para o futuro, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois. Eu tenho condições financeiras, não vou usar o carro novamente, eu prefiro andar no meu. Minha esposa também não precisa disso, meus filhos também não precisam, mas eu tenho condições de contratar uma segurança particular. Mas não tenho o nível de inteligência que nós temos nos servidores da Casa Militar. São pessoas muito preparadas, são pessoas que têm acesso a informações, de certo modo, privilegiadas. Então, mesmo que eu venha a contratar uma segurança, e vou precisar, porque eu tenho meus filhos também, esse número de servidores não atende, mas pelo menos eu vou conseguir orientar esses particulares que eu contratar para que a gente tenha uma segurança que possa garantir. E aí penso também nos outros governadores que vêm por aí. A forma de governar, ela mudou, não adianta mais. Hoje o nível de acesso às pessoas à internet, às redes sociais, tornou a política um pouco mais ofensiva. E a gente tem que tomar cuidado com isso tudo, fazendo a prevenção. Eu estou muito tranquilo em relação a esse projeto. Vários estados da federação já têm até num nível maior. Presidência da República paga, inclusive, salário. Eu não preciso disso de forma alguma. Mas a gente tem enfrentado muita coisa aqui no Distrito Federal e isso requer uma segurança um pouco maior. Governador, após os episódios aí da tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em 2022, o 8 de janeiro de 2023 e agora o mais recente do homem que se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal, o senhor criou aí uma divisão antiterrorismo, uma divisão para fazer esse trabalho de inteligência. Há uma real preocupação de novos ataques aqui em Brasília? A questão, até mudaram o nome da delegacia para atos anti-extremistas, porque a parte do terrorismo ela compete à Polícia Federal por atribuição constitucional de fazer a investigação e fazer a persecução penal. Mas o que acontece? Todo mundo quer se explodir em Brasília, porque é a capital da República, de preferência na Praça dos Três Poderes. Então isso faz com que a gente tenha que elevar um pouco mais o nosso nível de informações, principalmente, para poder, em compartilhamento com a Polícia Federal, evitar que novas coisas venham a acontecer. Daí surgiu a minha ideia de, conversando com o Sandro e com o diretor da Polícia Civil, de criar uma unidade especializada para que a gente possa fazer o acompanhamento. E isso me chamou a atenção, porque no caso desse último que se explodiu lá na Praça dos Três Poderes, ele já vinha fazendo ameaças já há algum tempo e que nem a Polícia Federal, nem a Polícia do Distrito Federal conseguiu identificar. Então, se a gente tiver uma unidade especializada, a gente vai conseguir chegar nessa informação com mais precisão e evitar que essas coisas venham a acontecer aqui na nossa capital da República. Uma das leis criadas no seu mandato é a que garante o pagamento de auxílio para os órfãos de feminicídio. Além dessa medida aí que visa dar apoio aos filhos que perderam as suas mães por uma situação violenta, né, de forma trágica, quais outras ações o GDF tem tomado, tem adotado para fazer esse número de feminicídios cair, baixar e para tentar resolver esse problema grave? Graças a Deus tem caído. O crime de feminicídio é um crime que ele é um crime de ódio. A pessoa passa por um momento de transtorno mental e pratica um crime de ódio. O que nós fizemos aqui foi unir forças. Justiça, Ministério Público e as nossas secretarias, não só segurança, mas segurança, saúde, Secretaria da Mulher, Secretaria de Justiça, e criamos um grande programa de proteção. A gente paga o aluguel, a gente dá o auxílio, a gente coloca junto com a Secretaria de Trabalho para dar qualificação profissional, porque muitas vezes o feminicídio vem da humilhação que existe em relação à renda. Então, são várias vertentes que estão sendo adotadas para que a gente diminua cada vez mais e tire essas mulheres da situação de risco.
nós temos alguns problemas estruturais, inclusive ontem na nossa reunião de governadores nós estávamos discutindo. Nós temos aí, por exemplo, a audiência de custódia, que muitas vezes você coloca 10, 20 vezes uma pessoa presa na rua novamente. E, geralmente essas coisas ocorrem com pessoas que já tiveram passagens pela polícia e que voltam para as ruas e voltam a praticar crimes, dentre eles o feminicídio. Então nós temos que continuar perseguindo isso. A nossa colaboração para o governo federal, ontem a grande maioria dos governadores encaminhou um texto da emenda que o ministro Lewandowski pretende propor, estruturando o SUSP, né, que é como se fosse o SUS da segurança. E ficamos na próxima reunião nossa do Fórum de Governadores, que deve ocorrer dia 11 de fevereiro do ano que vem, de aprovar também um pacote de medidas da legislação penal e legislação processual penal para que a gente evite essa prática reiterada de crimes. Eu acho que é uma colaboração que os governadores vão dar ao Congresso Nacional, ao Executivo, para que a gente tenha mais instrumentos de combate à violência e aos crimes do nosso país. Governador, a previsão é de que o DF receba da União por volta de 12 milhões de reais para equipar os policiais militares com câmeras corporais. Esse é um assunto que tem sido muito debatido, especialmente por casos de violência policial no sudeste do país. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre essa medida aqui no Distrito Federal? O senhor acha que é necessária? Aqui do Distrito Federal nós temos um nível educacional, um nível de preparo das nossas polícias muito alto. A grande maioria hoje dos nossos policiais militares, dos nossos policiais civis, do nosso corpo de bombeiro, são de pessoas que têm nível superior, que não se envolvem nessas questões de violência. São pequenos casos onde você ouve aqui e ali, mas assim, são muito bem tratados pela Corregedoria. Então, do meu ponto de vista, eu tenho conversado isso muito com o pessoal das forças de segurança, não existe nenhuma resistência aqui no Distrito Federal de se implantar essas câmaras corporais. Eu acho até que ela vai trazer uma medida de proteção para os nossos policiais na atividade que desempenham nas ruas da nossa capital. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, não tenho nenhuma rejeição ao projeto, eu acho que ele veio para ficar, alguns estados com mais problemas e com a resistência maior. Uma coisa que tem que ser obedecida é isso que o ministro Lewandowski vem fazendo, de fazer convênios com os estados e não obrigar os estados que façam a implementação. Nós temos que manter também a regra do 144 da Constituição, que diz que a polícia é obrigação do Estado. Então, nós temos que manter essa regra sem quebra do Pacto Federativo. Governador, falando sobre saúde agora, a Secretaria registrou um aumento de 700% nos casos de Covid nos últimos meses, mas a pasta já pediu aí para o governo federal 55 mil doses da vacina contra a Covid. Para 2025, o que o senhor prevê aí? Vai haver uma campanha de vacinação para evitar que a Covid permaneça em ascensão? Na reunião que nós tivemos do Fórum, nas últimas 2 reuniões do Fórum de Governadores, nós tivemos a presença da ministra Nízia. E uma das minhas colocações foi exatamente nesse sentido, tanto para ela, e eu tenho falado isso para a minha secretária de saúde, para a Lucilene, é que não se ouve mais falar da Covid. Não tem uma campanha, não se diz quando é que tem que vacinar, não chama as pessoas. Então, isso está desorientando a nossa população e está aumentando, infelizmente, os casos de Covid. Não estão sendo tão sérios como foi na época da pandemia, porque a grande maioria das pessoas já tomaram a vacina, tomaram dose de reforço, mas existe uma preocupação muito grande por conta da hospitalização. Então, nós temos que tomar muito cuidado. As campanhas, a ministra Nízia disse que vai trabalhar isso dentro do Ministério da Saúde, e aqui no Distrito Federal eu pedi à Lucilene que preparasse um, e nós vamos fazer em parceria com a nossa Secretaria de Comunicação para informar a população, para que a gente afaste esse mal que já deu tanto problema para todos nós. Ainda sobre saúde, governador, em setembro, os médicos da rede pública fizeram uma paralisação aí de 18 dias, o que impactou nos serviços da saúde da capital do distrito do país. Como é que anda a negociação com esses médicos e com outras categorias da área da saúde? Olha, o que a gente tem tratado pontualmente cada uma dessas situações. O pedido que os médicos fazem é impossível de se encaixar dentro do orçamento. E o Sindicato dos Médicos tem um grau de politização diferenciado. Nós sabemos que o presidente do sindicato está há vários anos aí tentando se eleger
deputado distrital, não consegue, e aí tenta utilizar a classe médica do Distrito Federal como instrumento de manobra. A Justiça agora deu uma lição nele, muito bem dada. Nós bloqueamos as contas do sindicato com dinheiro que, segundo me informaram, não era nem do sindicato, era dinheiro de precatório que estava lá para pagar médicos, então isso gerou um clima muito ruim. Mas a negociação está aberta com todas as categorias, não tem conversa, não tem problema para a gente conversar. Agora, de forma muito transparente, porque eu não vou enterrar o Distrito Federal por conta de reajustes. Governador, sobre o plano de saúde do GDF, né, o plano de saúde dos servidores, este ano, em 2024, houve aí um reajuste do valor pago pelos próprios servidores e também o senhor anunciou aí uma mudança no subsídio que é pago pelo próprio governo do Distrito Federal para poder manter esse plano de saúde. O que é que os servidores que são beneficiários podem esperar para os próximos anos? Olha, não tem jeito de não ter um reajuste, porque você não consegue adequar. Nós temos aí um cálculo atuarial, nós temos o reajuste das despesas médicas, temos o reajuste de medicamentos e a gente quer manter um bom nível de atendimento para essa população sem sucatear o plano. A gente vem fazendo isso com muita consciência e conseguimos, inclusive, porque foi criado o conselho, com participação dos sindicatos, uma aprovação unânime desse reajuste que foi concedido esse ano. E para não pesar tanto na conta dos servidores, a contribuição, quando o plano foi criado, do governo do Distrito Federal, era de 1,5% da folha, nós elevamos para 2% para poder absorver uma parte desse impacto na conta dos servidores. Agora, todos os anos nós vamos ter reajustes, os menores possíveis, mas a gente tem que ter responsabilidade para não quebrar isso que tem sido, talvez, um dos maiores benefícios dos servidores públicos do Distrito Federal. E em relação à qualidade do plano de saúde? Nós atendemos nas melhores redes hospitalares, Santa Lúcia, DF-Star, Sírio-Libanês, todos os hospitais, clínicas, laboratórios atendem o plano de saúde aqui no Distrito Federal e o nível de reclamação é muito pequeno, muito pelo contrário, o nível de elogio é muito alto. Que a gente ouve tanto na ouvidoria do INAS, quanto da população que a gente visita, é um agradecimento muito grande por esse benefício que está aí à disposição deles. Governador, em relação à educação, existe uma previsão de aumentar o número das escolas militarizadas? Olha, a gente está trabalhando para isso, eu quero ver se eu não sei se eu vou conseguir cumprir aquele meu ideal, que era de 40 escolas, né? Mas o projeto já está tramitando dentro do governo e, se não me engano, o número agora é de a gente já para 2025 implantar mais 13 para a gente fechar o número de 30 escolas militarizadas. Tem sido um sucesso. Todas as famílias que têm os seus filhos lá agradecem, inclusive pela redução da violência na região, porque esses locais das escolas são escolhidos também com indicadores de violência, de agressão, e isso tem ajudado muito a população e esses estudantes nas regiões onde elas foram implementadas. E, governador, o senhor termina o segundo mandato agora em 2026, daqui a 2 anos, que também é um ano de eleição. O senhor já disse que pode vir candidato ao Senado e também que pode vir candidato a nada. Como é que está o seu sentimento hoje em relação a isso? Eu tenho muita tranquilidade em relação a essa questão da política, porque eu tenho um sentimento de dever cumprido. Quando ganhamos a eleição em 2018, já a partir do período da transição, e ao longo desse período, eu acho que nós conseguimos realizar muito para a nossa capital, para a nossa população. Então, eu tenho, assim, dentro de mim, um sentimento de dever cumprido. Só que eu gostei da política, eu não posso negar isso. É uma maneira muito efetiva de você atender aqueles que mais precisam, com bons projetos. E eu tenho uma história na advocacia também, tenho conhecimento da legislação e eu acho que eu posso contribuir muito para o país com o meu trabalho dentro do Senado Federal e dentro do Congresso. Então, a minha expectativa é de ser candidato ao Senado e prestar esse serviço ao Senado da República, e mais adiante a gente vê o que vai acontecer. Só que a política ela é meio nebulosa, né? Então você não sabe muito bem como é que vai ser o cenário em 2026. O senhor poderia ser um possível candidato a presidente da República? Eu acho que eu estou entre os players, né? Eu não me coloco como menor do que nenhum que tem se colocado por aí. Vejo como o melhor candidato hoje dentro do cenário nacional o governador Tarcísio de São Paulo. Não vejo nele ainda vontade de ser. Ele não tem declarado isso, ele tem, aliás, corrido desse debate, está correto ele, não tenho dúvida disso, ele está no primeiro mandato. Eu
às vezes, quase sempre eu estou em São Paulo, encontro com pessoas de lá também, a gente vê que ele tem uma aceitação muito grande. Então, o que ele tem colocado, e o Kassab também, que é secretário dele, que está lá, que teve uma eleição nacional de grande expressão, é que ele seria candidato à reeleição em São Paulo e deixaria para concorrer em 2030. Então, nós temos outros nomes que estão aí, são nomes bons, eu estou falando aí da centro-direita, né? Nós temos, o próprio presidente do meu partido citou o meu nome numa entrevista que ele deu em São Paulo esses dias. Dentro do MDB nós temos bons quadros, tem o Helder, que é um bom quadro, tem o Renan, que é um excelente quadro, a própria Simone está fazendo um trabalho de ajuda ao governo federal. Então, dentro do meu partido nós temos bons, mas temos outros também que, como governadores, se colocaram muito efetivos na prestação de serviço. Você tem o Ratinho Júnior, que está dentro dos maiores partidos desse país, que é o PSD, que fez o maior número de prefeituras. Tem o Romeu Zema, que fez um trabalho de reestruturação de Minas Gerais, que é invejável. E temos aqui o nosso vizinho, o governador Caiado, que fez um bom trabalho também no estado de Goiás e é aprovado por quase 80% da população de Goiás. Eu acho que tem alguns nomes, vão se alinhar aí, e nós vamos ter uma grande participação também dos partidos políticos para poder fazer a escolha do nome que vai concorrer em 2026 com o presidente Lula ou quem foi indicado dele. E o senhor tem conversado com os demais partidos, o PL? A gente conversa sempre, converso com o Valdemar, converso com a Bia e com os deputados ali da base. Eu tenho uma interlocução muito boa com o PP, através do Ciro, do próprio Arthur Lira, do líder do PP, o Luizinho. A gente tem conversado com diversos partidos, os republicanos. O Marcos Pereira é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, que já nos acompanha há muito tempo. Tem 3 deputados federais na nossa base aqui do Distrito Federal. Então, a interlocução ela tem sido constante com todos os partidos. A gente se encontra aqui em Brasília, graças a Deus, com muita facilidade, seja nos restaurantes, seja nas nossas casas. E a conversa sempre roda em torno da política. Nós estamos trabalhando exatamente para manter esse grupo unido para a eleição de 2026. Tá ótimo. Governador, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez e agradeço assim, nesse final de ano de forma muito penhorada à população do Distrito Federal, que tem correspondido ao nosso trabalho. Eu tenho tido uma resposta muito importante e quero deixar para todos aí um Feliz Natal e um excelente 2025. Deus nos proteja nessa jornada, que não é fácil, porque eu vou contar para vocês, cansa, adoece e faz com que a gente tenha que utilizar muito da inteligência e da força física para poder levar adiante tudo que a população merece. Obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço também. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Distrito Federal, no Brasil e no mundo, é só acessar o portal metrópolis.com. Até a próxima.